Depois de um acordo garantindo sua recondução à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, até poucas semanas o principal aliado de Jair Bolsonaro, estaria agora exigindo a nomeação de um indicado seu para o Ministério da Saúde, que teria o apoio de 150 deputados e que, supostamente, esse acordo garantiria tanto a aprovação da PEC da transição, quanto uma base governista que poderia se aproximar da maioria constitucional de 3/5 constituída por 308 votos. Arthur Lira quer estar no governo indicando o Ministério da Saúde e colocou essa carta sobre a mesa até para negociar a PEC da transição. Na opinião de vocês, o presidente eleito deveria ceder a Arthur Lira e consolidar essa aliança? Com a palavra, Sérgio Amadeu. Breno, eu vou fazer a seguinte colocação. Não dá para ter Arthur Lira dando as cartas dentro do governo. Não dá. Não dá para entregar o Ministério da Saúde. Não dá. A saúde, ela está numa situação muito delicada no Brasil. O avanço do segmento privado é nítido. É um avanço não só com o lobby parlamentar, mas é um avanço concreto dentro das estruturas da própria saúde. As OSs, que foram criadas lá atrás, elas estão hoje dominando a saúde, por exemplo, em São Paulo. Nós temos um problema muito sério hoje em recompor o setor público do SUS. Existe hoje, se você vai numa faculdade de medicina aqui, em saúde coletiva, as salas estão lotadas. Você fala, nossa, que maravilha, tudo comunista. Não tem nada de comunista, é tudo gente startup querendo pegar dados para poder colocar uma saúde baseada em valor. Uma saúde que troca o paradigma da chamada saúde coletiva pelo paradigma do marketing norte-americano, do Michael Porter. Então, por tudo isso, a gente não pode entregar o Ministério da Saúde. Por outro lado, eu termino dizendo o seguinte, Breno, se o acordo é ter mudanças constitucionais grandes, é preciso avaliar, inclusive, questões claras que a gente pode avançar na própria área de saúde, tendo um acordo. Agora, eu não acredito em acordo com Lira, essa é a minha questão. Eu quero voltar um pouco. Eu não acreditava em acordo com o PTB, quando foi feito lá, o Zé Dirceu desautorizado pelo Lula. Ele teve que fazer o acordo com não sei quantos partidos, a gente só precisava de 2 partidos, mas aí foi feito no primeiro governo, e aí deu no que deu, ninguém faz acordo com Roberto Jefferson lá atrás, de modo impune. Aquilo ali é uma quadrilha. Será que a gente tem condição de acreditar num acordo que entregue um ministério desse tamanho, dessa relevância para os direitos sociais do Brasil? Será que Lira vai dar maioria parlamentar para a reforma tributária? Vai dar maioria para uma reforma que faça o que a gente tem que fazer? Será que ele vai dar ou na hora do vamos ver ele falar isso eu não topo? E aí vem a crise anunciada. Então, os operadores políticos do PT e do Lula precisam saber exatamente se eles confiam num cara como esse. Eu não confio, nem um dedinho. Com a palavra, Ana Prestes. Tá sem som. Você sabe que aqui na Câmara, gente, em Brasília, o que se comenta nos corredores é o seguinte: quem tinha medo do Cunha não conhecia o Lira, né? Então, a gente está falando das raposas do Congresso peruano, não conhece quem é esse povo aqui. É assim, precisa buscar alternativas para realmente não ficar na mão dessas figuras, porque ele impõe a agenda chantagista mesmo, e saúde é considerada assim, uma das joias da coroa, é isso um pouco que o Serginho falou, é onde passa a maior parte dos recursos, são bilionários, milionários os contratos, os acordos, tudo isso. Então, a gente espera que quem está fazendo articulação política e quem está no comando aí consiga
fazer o que deve ser feito agora, neste momento, né, precisamente agora, desse início de gestão, com uma necessidade de uma base sólida e mínima para você fazer essa primeira parte do governo, mas sem cair nessas chantagens e sem se deixar levar por quem acha que tem que ser só e ficar remediando e não enfrentar em algum momento essas figuras também. Com a palavra, Lígia Toneto. Bom, acho que a gente tem muitas concordâncias. Bom mesmo, Lígia, bom mesmo. Quem está falando é o Deschamps, o técnico da França. Esse fala, bom. Bom não é difícil. Bom, é difícil. Mas é bom, porque a situação que a gente já viveu antes, que o Lira era presidente e a gente não era presidente da República, era pior do que a gente ser presidente da República e ele presidente da Câmara. Então tá melhor do que estava antes, mas é difícil. Eu acho que, em primeiro lugar, hoje, a gente precisa de algum tipo de acordo com o Lira. Acho que que tipo de negociação a gente consegue fazer, o que a gente coloca dentro disso, o que é mais importante. Eu acho que a gente tem que saber o que é mais importante nesse momento. Nesse primeiro momento, o mais importante de tudo é que a gente consiga passar a PEC da transição. Sem que a gente aprove a PEC da transição, é impossível a gente governar o país com o orçamento que a gente tem hoje. E para que a gente passe a PEC da transição, a gente precisa do apoio do Lira nesse momento. O que vai entrar nisso e qual é a duração disso, não dá para saber. Acho que ninguém aqui confia no Lira. Mas confiar não é um pressuposto para conseguir construir algum acordo, mesmo que em algum momento. Isso não significa um acordo de longo prazo, isso não significa a gente achar que isso vai resolver todos os nossos problemas sempre. Mas exige que a gente consiga governar com um Congresso que, infelizmente, a gente herdou. Hoje, infelizmente, nós temos um Congresso que é muito difícil de governar e a gente precisa ter capacidade de governabilidade, porque não adianta a gente ter o melhor projeto de governo, o melhor escalão de ministérios, se esse projeto de governo e esses ministros muito bem nomeados não conseguirem fazer o projeto se implementar, não conseguirem fazer o país crescer, não conseguirem distribuir renda, não conseguirem efetivamente governar. Eu acho que a saúde é uma pasta muito grande para entrar num tipo de negociação desses. E aí queria reforçar e concordar os pontos da Ana e do Sérgio, que eu acho que a saúde é uma das pastas que está mais destruída e mais foi devastada. Os índices de vacinação são absurdos. A gente teve uma queda gigantesca. Eu estava hoje vendo o índice de mortalidade materna, mais do que dobrou nesse último período a mortalidade materna. A gente voltou a ter na casa de 100 mortes por 100 mil mães, que é um índice muito grotesco. A média sugerida pela OMS é de 20, por exemplo. A gente tem o orçamento que foi enviado para a saúde pelo Bolsonaro, por orçamento do ano que vem. Caso a gente não aprove a PEC da transição, seria um corte de 42% do que foi nesse ano. Então, é inegável que a saúde é uma pasta estratégica e eu acho que a gente tem hoje um nome, na minha opinião, muito bem colocado, que é o nome da Anísia, da Fiocruz, que é uma pesquisadora muito respeitada, uma técnica, uma gestora muito competente. E eu acho que tem uma pressão para que ela fique muito grande, que eu acho que é possível que consolide. Eu não gostaria que o Arthur Lira fosse quem fosse determinar quem vai ser o ministro da Saúde. Agora, eu acho que tudo está no jogo para a gente conseguir governar esse país e tomar as medidas necessárias. Espero que não seja a saúde.